Bom dia! Agora você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no ecossistema de inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o programa Inovação e Negócios. Inovação e Negócios, com Márcio Kogut, Janguier Diniz e Caroline Kogut. Inovação e Negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Você consegue imaginar tudo o que acontece quando você faz um pagamento com o seu cartão? É sobre isso que o Intalks de hoje vai falar. Veja bem, amigos, um ponto básico em qualquer jornada é que é preciso saber onde você está para saber o que fazer para chegar onde quer. Ou seja, compreender qual é o seu mindset atual, a sua mentalidade atual, é essencial para saber quais são as mudanças necessárias na sua forma de pensar e que caminho poderá levá-lo até lá. Isso inclui identificar seus padrões de pensamentos e comportamentos, bem como suas crenças e valores. A compreensão do mindset atual, ou seja, da sua mentalidade atual, é a definição do ponto de partida para a transformação desejada no modo de pensar e de agir. É o primeiro passo de uma estratégia que envolve 3 etapas. Saber em que ponto está, saber para onde quer ir e ter um mapa ou um plano de viagem. É a partir desse passo que você deverá se organizar para construir uma estratégia que vai potencializar e alavancar o seu progresso. No meu livro Mentalidade de Riqueza, esse aqui, eu trago um teste chamado de Barômetro do Mindset Dominante. Ele leva a refletir sobre as suas crenças e os seus comportamentos atuais e como eles podem estar limitando o seu potencial. É importante lembrar que todo sucesso ele começa com o primeiro passo, desde que dado na direção certa. Nesse contexto, meus amigos, dentro do barômetro do mindset, podemos dizer que o mindset fixo exerce uma pressão alta e incomoda. Ele não permite que realizemos plenamente nossos sonhos. No contraponto, o mindset de crescimento exerce pouca pressão, uma pressão confortável e estimulante. Ele já permite pensar e agir com tranquilidade ao buscar os nossos objetivos. Analisar-se dessa forma, refletindo sobre a pressão que o seu mindset exerce sobre a sua vida, permite identificar o ponto em que você se encontra atualmente. Essa é a linha de partida da sua jornada até chegar aonde você deseja. Pode ser um caminho longo, mas com as ferramentas estratégicas e a mentalidade correta, é possível percorrê-lo de maneira exitosa e determinada. Vamos iniciar essa jornada? Bom, meus amigos, eu retorno daqui a pouco, viu? Para responder uma pergunta de um seguidor do meu Instagram. Então fique ligado, porque essa pode ser também uma dúvida sua. E por falar em Instagram, falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguierDiniz. Todas as minhas redes sociais é @JanguierDiniz. E passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto em minhas redes sociais muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esse conteúdo pode ajudar você a fazer um turnaround, uma grande virada em sua vida e também na vida de sua empresa, viu? Intalks. Oferecimento. Cateno. Inovação é a nossa marca. Há 10 anos, a Cateno, joint venture do Banco do Brasil e Cielo, surgiu com a missão de revolucionar o mercado financeiro por meio de tecnologia e inovação. O que começou como um desafio tornou-se uma trajetória inspiradora, construída por colaboração, superação e a contribuição de líderes visionários que levaram a empresa ao que ela é hoje. Uma organização forte, resiliente e preparada para o futuro. Comprometida com eficiência operacional e experiência do usuário, a Cateno segue impulsionando a inovação em meios de pagamento, transformando desafios em oportunidades com a criatividade de sua equipe. Cada conquista reflete o talento e a dedicação de quem faz parte dessa história. E para contar um pouco mais dessa trajetória, o quadro Intalks de hoje tem o prazer de receber Henrique Fernando Lucas, CEO da Cateno.
Muito bom dia, estamos começando mais um WinTalks diretamente pela Record News para todo o Brasil. E hoje recebemos Henrique Fernando Lucas, CEO da Cateno, uma das principais empresas de meio de pagamento do país. A Cateno foi fundada através de uma joint venture com o Banco do Brasil e SL e é uma das maiores empresas no sistema de pagamento. À frente da Cateno, Henrique está profissionalmente há mais de 20 anos, com experiência no mercado financeiro, MBA executivo, já teve uma jornada aí por grandes empresas como a Granito e hoje, como CEO da Cateno, Henrique também está à frente de grandes projetos. Henrique, muito prazer, obrigado por ter você aqui comigo no WinTalks. É muito legal estar conversando com uma pessoa de sucesso como você, ainda mais no meio do pagamento, que é uma coisa que eu tenho muita afinidade. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, por estar aqui também. É um prazer estar com você aqui, compartilhando um pouco da nossa experiência, né? Vamos compartilhar um pouco do que a gente tem aí para falar do mercado de meio de pagamento e da nossa história com você. Legal, legal. Te chamo de Henrique Lucas, pode ser Henrique? Henrique. Então, vou te chamar de Henrique. Henrique, seguinte, todo entrevistado que vem aqui, a gente gosta de primeiro conhecer a jornada, né? Porque hoje todo mundo vê o Henrique, CEO da Cateno, uma das maiores empresas aí no segmento de pagamento, né? Gigante, processando pagamentos aí, bilhões em pagamento, mas não sabe a história do Henrique, né? Não sabe a jornada do Henrique. Então, eu queria que você contasse para os telespectadores aí quem é o Henrique, da onde o Henrique nasceu e qual foi a jornada do Henrique até chegar a ser o CEO da Cateno. A jornada, quando é contada pelo final, né, sempre é muito bonito, né? Mas a gente tem que olhar de onde a gente veio. Acho que é importante a gente falar um pouco de história, falar um pouco de experiência, falar um pouco de estudo e de como a gente conseguiu, né, atingir um patamar de experiência que nos qualificou a estar na posição hoje, atualmente, de CEO da Cateno. Assim, eu sou mineiro de Belo Horizonte, né, atleticano, venho em São Paulo sempre, desde quando eu entrei no mercado financeiro. Comecei minha jornada trabalhando fora do mercado financeiro, passei desde a adolescência, iniciei trabalhando em pequenos projetos, empresas pequenas, desde os 14 anos eu trabalho e nunca me imaginei sendo um grande empresário, que nunca foi esse o objetivo, né? Mas à medida que você vai aprendendo as coisas, a ambição vai te levando a projetos maiores. E eu fui picado pela a abelhinha do estudo e eu fiquei muito motivado quando eu decidi fazer o curso de economia. Eu vou fazer o curso de economia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e lá eu comecei uma jornada no mercado financeiro que até hoje, né, mais de 22 anos aí participando do mercado financeiro, começando como estagiário, passei por vários setores, instituições, chegando a dirigir banco, empresa de adquirência, fundando empresa, vendendo. Eu acho que o principal ponto dessa jornada é sempre o conhecimento, a disposição que a gente sempre tratou os negócios e eu sempre falo, né, aquele perfil de dono. Até quando eu estava como um executivo ou um colaborador de uma empresa, de uma instituição, eu sempre tive o perfil de dono. Ou seja, eu queria que aquele negócio fosse tão bom quanto para mim, quanto fosse para o próprio acionista. E esse perfil de dono, essa vontade de dono, me levou a saltos, me levou a conquistar a confiança de pessoas, me levou a destacar muito, porque o dono é aquele diferencial, é aquele que fica até mais tarde, aquele que preocupa com o resultado, que preocupa com o custo, que preocupa com tudo. Se entrar às 8 e sair às 5 é muito fácil. E aí quando você destaca com um perfil, né, diferenciado, preocupando com todos os negócios, olhando de todas as pontas, você consegue atrair não só a confiança das pessoas que vão acreditar em você, mas também você consegue trabalhar um perfil de liderança por você ter opiniões que vão levar os negócios, as instituições a outros patamares. Então, eu acho que acreditar essa jornada, um perfil de dono, uma ambição de querer crescer, de aprender, de também motivar. A gente é motivado
por conquistar alguma coisa. Sim. Né? Então, assim, a motivação de conquistar alguma coisa também nos fez ser um pouco diferente. De ter que estudar à noite, de madrugada, de ter que trabalhar várias horas, mesmo não sendo dono de negócio, eu me comportava como. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a trajetória não traz aqui. Estamos aí há 20 anos no mercado financeiro, um pouco mais. Comecei como estagiário. Legal. De um banco em Belo Horizonte. E esse estágio, eu passei por várias áreas da instituição, chegando à vice-presidência, à diretoria, a sócio da própria instituição. Fizemos a saída dessa instituição. Depois consegui fundar uma empresa, cofundar uma empresa com outras pessoas no meio de pagamento, levar essa empresa a ser vendida hoje para grandes instituições do mercado financeiro. Mas é um pouco disso, acho que a jornada ela te agrega a cada momento, né? Então você tem uma história, chegar a ser CEO da Cateno é um mérito, mas com uma experiência, com uma história que me creditou a isso. Sim. Com pontos positivos, pontos negativos. Os positivos a gente costuma melhorar e os negativos a gente pretende encerrar. Então, acho que é isso. Não cometer de novo, né? Os erros do passado, a gente costuma dizer que a gente aprende com os erros, né? Mas comete erros novos, né? Você não comete erros velhos. Cometer erros novos. Acho que é um pouco do que é um empreendedor. E às vezes eu até falo muito com o time, com a equipe, que grandes erros às vezes te crescem muito para você atingir um outro objetivo. Então, errar também é importante. É importante. É importante você entender o processo, entender o que deu certo e o que deu errado, ele sempre vai te dar uma condição de olhar por outros olhos e outras vias para que você viabilize um negócio ou um projeto ou alguma empresa. Não, que legal, cara. Eu fico feliz de ouvir uma jornada assim. Você é um cara jovem, né? Eu sou um pouquinho mais velho que você. Você tá bem, eu sou um cara um pouquinho mais velho. Estou ouvindo menos essa palavra. Eu sempre falava, há 10 anos atrás, você é muito jovem. Hoje, a cada 10 conversas que eu falo, 2 pessoas falam que eu sou jovem. Então, vai diminuindo um pouco. Talvez toda essa tua jornada, né, trouxe um pouco de casca, né, resiliência. E aí a gente acaba, não tem como. Quando a gente está à frente de grandes negócios e tem grandes responsabilidades, a gente acaba realmente se desgastando um pouco mais, né? Aparecem umas rugas, né? Você começa ficando um pouquinho mais velho. Mas, Henrique, eu vi você falando aqui que você é de Minas também. Eu tenho uma admiração tremenda pelos mineiros. Incrível, eu conheço todos os negócios mais feras, as pessoas mais feras ou os negócios mais disruptivos que surgiram nos últimos anos, que eu conheço, são dos mineiros. Mas os mineiros, eles são rápidos no gatilho, né? E eles saem de Minas e vêm para São Paulo e conquistam o mundo, né? Acho que você pega aí, tem várias empresas. O meu setor de indústria financeira e de meios de pagamento, tem algumas empresas que estão na bolsa, são grandes bancos digitais. E Minas tem esse celeiro do mercado financeiro, né? Grandes bancos passaram por lá. E eu acho que a gente tem um olhar de crédito muito bom. O mineiro eles falam que o mineiro é desconfiado. Não, o mineiro é bom de crédito, ele sabe olhar e ele cultiva muitas relações. O mineiro, ele faz negócio num café, no almoço. Então, ele às vezes ele faz um negócio por conhecer a pessoa e costuma criar negócio em conjunto por ser uma pessoa de relação. Então, eu falo assim, por que em Minas alguns negócios dão muito certo? Porque ele é um cidadão relacional e aí sempre convergindo para um propósito em conjunto. Então, talvez seja um pouco do que o mineiro faz bem, que é o pãozinho de queijo, o café, escutar e fazer os negócios de forma relacional. E aí, quando você tem interesses em comum, relação positiva, a soma disso acaba trazendo negócios disruptivos. Negócio, Márcio, eu aprendi muito com o tempo. Negócio é cultura. Cultura. Quando você tem uma empresa, esses dias eu estava conversando com um empresário e uma vez a gente estava tomando uma decisão em fechar um negócio com uma empresa que já tinha um faturamento estável, mas uma cultura difícil. E uma empresa mais leve do mesmo segmento, com metade do faturamento, mas com uma cultura mais disruptiva, uma cultura mais ágil, uma percepção de vontade de mudança e de crescimento. E eu comentando com as pessoas, eu prefiro
fazer um negócio com a empresa menor, que tem menor resistência à mudança, que as pessoas estão querendo a mudança, do que fazer com aquela empresa que já tem um faturamento estável, que os sócios já não precisam mais daquele negócio para sobreviver, já estão estabilizados com geração de caixa. Fica meio travado. E eles não querem correr o risco do crescimento. Porque assim, apostar no crescimento de um negócio é correr um risco. Porque você sair da sua estrutura que já é cômoda, às vezes você tem um negócio que já está gerando resultado, e aquele resultado para você já está ok para os seus sócios e para a estrutura da companhia. Querer mais, querer crescer, não só pelo resultado, mas pelo que o negócio entrega, é difícil, porque você vai correr risco. Às vezes você vai entrar em alguns mercados que você pode perder dinheiro, então você vai expor o seu capital a um risco, mas acho que tudo nesse negócio vai acabar sendo cultura. Cultura da empresa, ela faz a diferença. Quem olhou para a cultura organizacional? Porque no papel, o fluxo de caixa descontado vai crescer 30%, 40% ao ano, tudo vai funcionar no papel e no PowerPoint. Agora, quem executa são as pessoas. Quem executa é a cultura. Então, se você tem uma cultura alinhada, eu acho que esse é o grande desafio um pouco dos líderes e dos CEOs das empresas, as pessoas que estão liderando grandes corporações, conseguir construir uma cultura robusta. E a cultura, ela é a principal motivação e é o principal barreira para a crise. Uma empresa com cultura forte, ela é resistente à crise. E principalmente no Brasil, que a volatilidade do mercado, uma hora nós estamos num mercado em expansão, uma hora o mercado está em contração, uma hora você tem juros altos, você tem juros baixos, você tem um mercado muito cíclico. E esse mercado volátil, você tem que conseguir continuar crescendo, mesmo o mercado estando em volatilidade. E uma empresa com cultura forte, ela consegue se posicionar nesses ambientes. Exato. Tanto o ambiente em expansão, quanto o ambiente em contração. Por isso que eu falo muito da cultura. Não, é verdade, eu concordo com você. Mesmo assim, por exemplo, você está falando, você teve uma trajetória que você teve os teus feitos, as tuas jornadas, teus erros e acertos, teve o teu momento de empreendedor, né? Isso me marcou muito o que você falou, porque, por exemplo, não é todo executivo. Hoje você é executivo de uma grande empresa, você é o CEO de uma grande empresa. Mas você falou para mim aqui a cabeça de dono, né? O Founders Mode. Mas não é todo executivo que tem cabeça de dono. Mas a provocação que eu sempre faço para quando eu, que sou empreendedor e não tive do outro lado de ter uma carreira executiva, né? A provocação que eu sempre faço enquanto você está à frente de uma companhia, seja ela pequena, média ou grande, você tem que pensar como dono. Uma governança dentro de uma empresa ela é boa, né? Mas eu até falo que você tem que tomar cuidado com o tipo de governança que você tem. Não prejudicar a cultura. Para não prejudicar a cultura. Porque dependendo da governança, a gente sabe que eles colocam, às vezes, várias pessoas, conselheiros externos, conselheiros acionistas e tal, e cada um agrega num determinado momento a experiência e dicas para que determinados problemas ou determinadas estratégias sejam pautadas com o conhecimento de um conselho. O problema é quando você cria uma governança que não respeita a cultura da empresa, de ser ágil, de ser rápida, e essa governança começa a ser muito resistente a ouvir o operacional e a cultura da empresa só querendo olhar números, projeções, fluxo de caixa, EBITDA, essas coisas, isso que poderia ser um remédio acaba virando um veneno. Mas muitas das vezes a governança ela tem que ser ela tem que adentrar a cultura da empresa. Ela não pode ser impositiva. Ela tem que ser uma governança dentro da própria cultura. E isso fazer é difícil, porque você vai trazer profissionais que estão habituados a outras culturas. Então, o negócio, quando você está falando de cultura e governança, que é um trade-off, transmitir para o time interno a responsabilidade, a qualidade dos materiais e da forma que a gente tem que entregar o resultado, dos nossos riscos e toda a política que a empresa impõe, que os acionistas impõem, que a governança impõe, mas também conseguir construir uma plataforma cultural
onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas se complementam, onde as pessoas têm uma jornada. E continua sendo ágil, uma empresa continua sendo ágil. E a gente está encerrando o InTalks de hoje. E eu tive a conversa aqui do Henrique Lucas, CEO da Cateno, uma das maiores empresas de pagamento do Brasil. Mas a gente volta no próximo programa para falar um pouquinho mais sobre essa trajetória do Henrique em meios de pagamento e também sobre a Cateno. Eu vejo você no próximo programa. Gostou da matéria? Então acompanhe amanhã a segunda parte dessa entrevista. Inovação e negócios. Oferecimento Agency. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. E a pergunta de hoje do meu Instagram vem de Natal, Rio Grande do Norte. Se você ainda não é meu seguidor no Instagram, entra aí, @JanguiaDiniz. Lá eu passo dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e sobre escalabilidade empresarial. E a pergunta é de Tiago Oliveira. A pergunta é a seguinte: eu tenho uma empresa de consultoria com 8 funcionários. Como posso atrair mais clientes? Veja bem, Tiago, a chave mestra é estabelecer sua autoridade no mercado. Use o marketing de conteúdo e compartilhe casos de sucesso. Além disso, mostre provas sociais, ou seja, clientes satisfeitos, e busque parcerias estratégicas com empresas que complementem seu serviço. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, ou em qualquer outro assunto, qualquer outra matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias. Essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Acesse o QR Code aí e se inscreva. E o programa de hoje, meus amigos, está ficando por aqui. Mas amanhã nós voltaremos, viu? Logo, firme o passo, pegue o ritmo e seja obstinado que dá. Inovação e negócios.